O que é epicurismo? O epicurismo se baseia na procura dos prazeres moderados, fazendo com que a pessoa encontre um estado de tranquilidade, que se liberte do medo, que conheça o mundo e pratique a limitação dos desejos, sem que isso possa prejudicar o próprio modo de vida. A estratégia do epicurismo é manter o controle, para que desejos extremos não sejam fonte de perturbação, de fobias, de medo e ansiedades. Para Epicuro, é necessário manter a saúde do corpo e a serenidade da mente, se as pessoas quiserem encontrar a felicidade. A doutrina do epicurismo surgiu em um momento de desagrado com a condição das cidades-estados gregas. A vida na polis era marcada pela injustiça social. Não poderia haver felicidade em um contexto social o qual as pessoas se interessavam exclusivamente pela riqueza e pelo poder, nem em um contexto religioso o qual predominava a superstição. As pessoas gozavam dos prazeres mais superficiais advindos da riqueza, e assim eram relativamente felizes, pois estavam se esquecendo do que realmente proporciona a felicidade. Foi a partir disto que Epicuro criou sua doutrina contra a superstição e os bens materiais, voltada para uma reflexão interior e busca da verdadeira felicidade. Essa doutrina é dividida em canônica, física e ética. Porém, as duas primeiras partes são esclarecimentos para a fundamentação da ética, visto que as ciências naturais só são importantes na medida em que servem de auxílio à moral. Nenhuma teoria é válida se não possuir um objetivo moral, o qual não possa ser aplicado na vida prática. A finalidade de sua ética consiste em propiciar a felicidade aos homens, de modo que essa possa libertá-los das mazelas que os atormentam, que advêm de circunstâncias políticas e sociais, que sejam causadas por motivos religiosos. E para alcançar a felicidade, Epicuro cria 4 remédios. 1. Não se deve temer os deuses. 2. Não se deve temer a morte. 3. O bem não é difícil de se alcançar. 4. Os males não são difíceis de suportar. Compreensão dos deuses. Segundo a crença dos gregos, os deuses estariam preocupados com o ser humano, sendo responsáveis pelas suas vitórias ou desgraças, o que acarretaria no medo inerente ao homem, que temeria ser punido a qualquer momento por um de seus atos. Epicuro critica esta ideia. Defende que os deuses existem, mas não estão preocupados conosco. Afinal, como afirma em sua metodologia do conhecimento, os juízos que temos dos deuses não se baseiam em prolépises, isto é, em imagens formadas pelas repetições, que produzem veracidade e nos permitem chegar em conclusões sobre o real. Os deuses, para alguns estudiosos da filosofia de Epicuro, não tomam consciência dos humanos. Afinal, a perfeição não poderia caber à imperfeição, sequer por conhecimento. Se os deuses não se encarregam de nosso destino, bênção ou maldição, cabe a nós mesmos a responsabilidade. A felicidade ou o sofrimento depende das escolhas de cada um. Compreensão da morte. O epicurismo defende a ideia da morte como um grande nada. A dor e o sofrimento residem nas sensações, na vida como um fardo. A lógica é que a vida e as sensações causam o sofrimento dos indivíduos. A morte vem para cessar os sentimentos. Para Epicuro, o desejo se origina da uma falta, que pode partir da natureza, desejo natural, ou de uma opinião falsa, desejo frívolo.
Os desejos podem ser divididos em desejos naturais e necessários. São os desejos que livram o corpo da dor, da fome e da sede. Desejos naturais e não necessários. São os desejos que surgem da vontade de variar. Por exemplo, o alimento ou a bebida para variar também o prazer do corpo. Desejos não naturais e não necessários. São os que nascem de uma opinião falsa sobre o mundo, incentivados por sentimentos de vaidade, orgulho ou inveja. Diferença do epicurismo com o hedonismo. Ambos têm em comum a busca pelo prazer e a abstenção da dor, por isso que são confundidos. Só que o prazer do epicurismo é algo mais pacífico, ou seja, são necessidades simples que causam prazer. Um exemplo é quando sentimos fome, que de certa forma é um incômodo, e quando ingerimos o alimento, e nos sentimos saciados, é uma forma de prazer. No hedonismo não, é algo mais eufórico, e quanto mais fazemos, mais dá vontade, mesmo sabendo que faz mal. É prazer em coisas fúteis, que não são tão necessárias para a sobrevivência.